Cumprimenta a igreja com a paz de Jesus Cristo também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, peço que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 23. Aleluia, seja louvado seja o nome do Senhor, santo é o Senhor. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, irmãos. Eu creio que vai edificar muitas nossas vidas esta noite. Santo é o Senhor, aleluia, Jesus. Essa breve passagem vai relatar a história do povo de Israel, no qual nós aprenderemos uma lição que o Senhor tem para nos dar essa noite através da sua palavra. E a palavra do Senhor diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então escute atentamente o que diz a palavra. Números capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do holocausto, eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto. Encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem e detesta a Israel. Como amaldiçarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó, e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizestes? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não o verás, e amaldiçoa-me dali. Assim o tomou consigo no campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui ao pé do holocausto, eu irei ali ao teu encontro. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca, e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele, e disse: pois Balaque, que coisa falou o Senhor? Verso 18. Então lançou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele: não faria? Ou falaria ele: não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como a do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito! Eis que o povo se levantará como leoa, e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente amaldiçoarás, nem totalmente abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te farei eu dizendo: tudo o que o Senhor falar, aquilo farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem, e te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos olhos de Deus, que ali nos amaldiçoe.
Então Balaque levou a Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Rapidamente, irmãos, verso 23 novamente, repita comigo: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem estar se assentando. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória ao seu nome, Senhor. Amados irmãos, esta breve passagem vai relatar a história do povo de Israel. Para você que não conhece, não é familiarizado, a palavra do Senhor vai dizer que lá atrás Deus chamou um homem conhecido como Abraão e disse: de ti farei pai de multidões, pai de muitas nações. E o Senhor cumpriu a sua promessa em Abraão. A palavra do Senhor vai dizer que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E Jacó, o Senhor cumpriu a mesma promessa que disse para Abraão, cumpriu com Isaac e cumpriu com Jacó. Nós vamos ver pela palavra do Senhor que Jacó veio a ter 12 filhos. E a partir desses 12 filhos, veio se formar em um povo, em 12 tribos, a se tornar o povo de Israel. O Senhor troca o nome de Jacó para Israel. Só que a palavra do Senhor vai dizer que um dos filhos de Jacó, conhecido como José, o Senhor o leva para o Egito, e lá no Egito faz governador de toda a terra, a ponto de preservar a sua descendência e continuar mantendo a promessa que Deus houvera falado a Abraão. E aí o Senhor ele guarda o seu povo, mas a palavra vai dizer que José ele passa, que todos aqueles que estavam vivos naquela época eles passam, e surge um chamado Faraó, que se levanta contra o povo de Deus, tentando exterminá-lo. Mas ele vai e coloca sobre aquele povo ainda mais cargas e cargas, levando aquele povo à escravidão. E esse povo, que outrora o Senhor chamou, que o Senhor prometeu que daria todas as seria como as estrelas do céu, que lhe daria todas as bênçãos, esse povo se encontra há 400 anos escravizado. E 400 anos clamando: Senhor, quando é que o Senhor vai nos libertar? Será que o Senhor não se lembra, Senhor, da promessa que o Senhor fez a Abraão? Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele levantou um, apenas pequeno, correndo por aquele rio tão frágil, mas ali naquele cestinho o Senhor estava preservando a promessa que foi dita a Abraão. E em Moisés, o Senhor vai preservar aquilo que falou. E em Moisés, ele levanta Moisés, ele cuida de Moisés 40 anos dentro do palácio. E depois leva Moisés para o Egito para preparar o teu encontro com o Senhor. E quando Moisés tem esse encontro com o Senhor fala: agora vai e liberta o meu povo. E todos aqueles 400 anos de escravidão, em que o povo estava sofrendo, gemendo, a palavra do Senhor vai dizer que as maravilhas que Deus fez naquele lugar, o povo se esqueceu de todo o sofrimento que teve. E com aquele homem de frente, o Senhor pega Moisés, derrama sua unção sobre ele, entrega sobre ele o seu cajado, dá a ele a sua palavra e diz: guia ao meu povo. E o povo sai a perambular pelo deserto, a caminho da terra de Canaã. E a palavra do Senhor vai dizer que esse povo ele se estabeleceu entre as nações ao redor. Todas as nações ao redor, elas viram o que o Senhor tinha feito. Elas viram que Deus havia aberto o mar vermelho. Elas viram as maravilhas que o Senhor havia feito no Egito. Ele viu as trevas, a escuridão que o Senhor derramou sobre o Egito, mas na terra de Gozém estava luz e claridade. Eles viram quando o Senhor fez distinção e separação entre os animais dos egípcios e os animais daqueles que eram do povo de Israel. Todo o povo ao redor temeu o Deus de Israel. A ponto que nós vamos chegar nessa passagem, no capítulo 22, nós lemos o 23, mas no capítulo 22 nós vamos ver um rei chamado Balaque. E a palavra do Senhor vai dizer que Balaque, ele olha sobre a campina de Moabe, ele vê aquela imensidão de pessoas, aquele povo gigantesco, eles conhecendo também, ouvindo falar as maravilhas que Deus havia feito. Balaque começa a tremer as pernas e falar: o que eu vou fazer? Tanto que no verso 22 ele vai dizer: esse povo passará sobre mim, passará sobre nós, como boi olhando a relva do campo.
Assim como o boi lambe a relva, ele passará por nós. E esse homem começou a temer: eu tenho que fazer alguma coisa, eu não tenho como vencer, porque ele já ouviu falando das maravilhas de Deus. Ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. Mas ele parou e pensou assim: eu não posso guerrear contra esse povo, mas eu vou fazer uma coisa. Eu sei que lá em Israel existe um profeta de Deus. Eu vou pedir a ele que amaldiçoe esse povo, para que esse povo não venha me destruir. E logo no capítulo 22 nós vamos ver que Balaque, ele manda os seus mensageiros a chamar Balaão, um profeta do Senhor, um profeta do qual o Senhor falava pela boca dele. E ao chegar em Balaão, ele fala, capítulo 22, e diz assim: diz para Balaão: vem pois agora, rogo-te, e amaldiçoa esse povo, porque é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, serás amaldiçoado. E Balaque simplesmente não foi lá pedir um favor, mas a Bíblia vai dizer que os seus mensageiros levaram prata e levaram ouro para tentar comprar aquele profeta, dizendo: amaldiçoa esse povo, porque esse povo é mais poderoso do que eu. Irmão, você ainda não entendeu essa mensagem. O Senhor está falando aqui que Satanás tenta em todo o tempo nos destruir, mas nós muitas vezes não percebemos que nós temos a força do Senhor dentro de nós. Nós não percebemos o Deus a quem servimos. Satanás, quando ele nos vê firmes na presença do Senhor, ele treme os joelhos, ele fala: o que esse povo vai, o que eu vou fazer com esse povo? Se eles continuarem assim, não vai dar para mim. E assim estava Balaque, tremendo diante daquele povo. Mas um detalhe, irmãos: Balaque sabia que ele não podia contra o povo, porque Balaque sabia o que estava escrito, sabia que aquele povo estava obedecendo aquilo que diz em Deuteronômio, no capítulo 28. Eu vou ler para você rapidamente. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1, diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrar e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho virão contra ti, mas por 7 fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a mão, te abençoará na terra que der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou dar a teus pais. E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Então Balaque sabia que havia uma bênção sobre a vida do povo de Israel, que enquanto eles estivessem obedecendo a palavra de Deus, nada e nem ninguém os poderia parar. E o Senhor está nos mostrando para nós essa noite, irmãos, a semelhança do povo de Israel. Hoje nos encontramos. Satanás está a todo tempo, a palavra do Senhor vai dizer que ele está como leão ao nosso redor, bramando, buscando a quem possa tragar. Ele está todo tempo investindo, lançando suas setas, lançando seus dardos inflamados para tentar nos tragar.
Só que tem um detalhe, irmãos. Satanás, ele sabe que não pode nos tocar quando estamos na presença de Deus. Ele sabe que quando nós andamos segundo a palavra do Senhor, o maligno não lhe toca. Ele sabe, porque agora o Senhor vai dizer lá que os demônios, eles tanto creem como estremecem. Eles conhecem a palavra tanto como eu quanto você. Eles estavam lá no princípio. Eles estavam lá no céu, então eles conhecem sim. Eles conhecem o poder do Senhor. Só que o que acontece, irmãos, é que muitas das vezes nós não conhecemos o poder do nosso Deus. Muitas das vezes nós olhamos para as dificuldades, olhamos para as aflições que nos surgem e trememos. Mas trememos por quê, irmãos? Porque muitas vezes estamos batendo a cabeça, sendo que o Senhor falou que bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Porque muitas das vezes ficamos nos perguntando: Senhor, o que é que eu vou fazer na minha vida? Senhor, eu não sei que profissão que eu vou fazer, Senhor. Senhor, eu não sei como é que vai vir a cura sobre essa enfermidade. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. E ficamos nos perguntando: Senhor, como é que eu vou me casar? Senhor, qual será onde eu vou morar? E ficamos nos perguntando, enchendo de tantas perguntas e ansiedade: Senhor, como é que eu vou pagar essa conta? Senhor, como é que eu vou agir? E muitas vezes não sabemos, irmãos. E nos encontramos, infelizmente, assim, perdidos. Mas a palavra do Senhor vai dizer, como eu li aqui para você, que se nós ouvirmos e guardarmos a sua palavra, seremos benditos em toda a terra. E continuando o texto, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem tentou comprar o profeta, mas o profeta disse para ele: eu não posso simplesmente chegar lá e amaldiçoar esse povo. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou consultar com o Senhor, vou ver o que o Senhor vai falar para esse povo. Infelizmente, existem homens que a ganância fala mais alto e que mesmo assim tentam comprar a Deus. E aquele homem foi lá, mesmo sabendo que foi o próprio Senhor que abençoou o seu povo, mas ele aceitou a oferta que Balaque havia oferecido e foi consultar o Senhor. E um belo dia ele chegou lá, ofereceu seus bezerros, seus sacrifícios e perguntou: Senhor, Balaque veio até mim para poder abençoar o povo. O Senhor responde para ele assim: não se pode abençoar aquilo que eu abençoei. Como é que você imagina? Como é que um profeta vai consultar a Deus para o próprio Senhor amaldiçoar o seu povo? O meu povo que obedece a minha palavra, o meu povo que está seguindo todos os mandamentos, como é que eu vou amaldiçoar esse povo? Eu não posso amaldiçoar aquilo que eu já abençoei. Então, irmãos, entenda uma coisa: quando nós estamos sob a bênção do Senhor, não há maldição que venha sobre as nossas vidas. Quando estamos na palavra do Senhor. Mas um detalhe interessante: após ouvir aquela palavra negativa do Senhor, ele volta para Balaque e fala: ei, Balaque, conversei lá com o Senhor falou para mim que não tem como amaldiçoar. E Balaque, não satisfeito, pensou assim: deve ser porque eu dei pouca prata e pouco ouro para ele. Faz o seguinte: dobra a oferta. Eles dobraram a oferta. E no outro dia foram lá chegar de novo para Balaão e perguntaram: vai lá e consulta o Senhor novamente, se você pode amaldiçoar. Ele temeu, pensou assim: o Senhor falou para mim que não pode. Vai por lá, né? Vai que o Senhor muda. Vai que o Senhor mudou de pensamento. E Balaão chega na presença do Senhor. E foi esse texto que nós lemos. Quando Balaão responde para Balaque. Ele diz, capítulo 23, verso 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura direi ele e não falaria? Ou falaria e não confirmaria? Então o que acontece é que o Senhor novamente responde para Balaão: você novamente veio me perguntar se eu vou amaldiçoar o meu povo? Você sabe que eu não vou amaldiçoar porque eles estão seguindo a minha palavra. Como ele mesmo disse: eis que o Senhor olhou todo aquele povo e não achou iniquidade em Israel. Ele não achou pecado neles que os acusassem para que eles fossem amaldiçoados. E quando Balaque ouve aquela resposta, ele não se dá por satisfeito. Estou contando a história, irmão, porque de repente muitos aqui não conhecem. Mas Balaão insiste mais uma vez em querer falar com o Senhor. Balaão falou assim: o Senhor não quer, mas eu vou lá, vou cumprir, ele está me dando dinheiro, eu vou lá. E Balaque pega Balaão, leva ele no cume do monte e fala: amaldiçoa esse povo. Só que na hora que Balaão vai amaldiçoar o povo, a palavra vai dizer
que o Senhor ele troca as palavras da boca de Balaão. Balaão tenta proferir maldição sobre o povo de Deus, mas na hora que ele vai proferir, amaldiçoado seja Israel, sai da sua boca, contra Jacó não vale encantamento. Quando eles pensaram que poderiam comprar um profeta, e que o profeta tinha aceitado, o Senhor vai lá e trocou, porque o Senhor é assim. A maldição ele transforma em bênção na vida daquele que teme, na vida daquele que guarda os seus mandamentos. Só que um detalhe, irmãos, às vezes nós pensamos assim: poxa, mas estou passando por tanto problema, estou passando por tanta aflição. A questão você tem que refletir: se essas aflições estão vindo para provar a tua fé, ou será que não tem algo que você está errando diante do Senhor? Porque quando nós estamos obedecendo a sua palavra, o Senhor lhe transforma a maldição em bênção. Houve um jovem lá atrás que foi desprezado pelos seus irmãos. Um jovem lá atrás que foi esquecido, que era zombado, mas que o pegaram, amarraram e jogaram dentro de um poço. E dentro daquele poço ele clamava, pedindo para que os seus irmãos se arrependessem do que estavam fazendo e tirassem ele dali. Mas aquele homem foi vendido, aquele jovem, José, foi vendido para o Egito. No Egito ele foi escravizado. Além de ser escravizado, foi acusado de estupro. E foi posto numa cela, numa cadeia. Até que um dia, o Senhor já estava planejando tudo. O Senhor já sabia que quando ele estava lá naquele poço, o Senhor já sabia que ele seria levado para o Egito. Então, irmão, Satanás ele tenta se levantar contra as nossas vidas. Mas aquilo que ele pensa que está fazendo mal, quando nós obedecemos a voz de Deus, a palavra do Senhor, o Senhor transforma a maldição em bênção. E lá no Egito, o Senhor usa a vida de José para guardar todo o seu povo, para abençoar todo o seu povo. E nós vamos ver que em José não havia pecado. Porque José poderia ter falado assim: meus irmãos me abandonaram, meus irmãos me chutaram para fora, eu vou mandar matar todos eles agora. Mas não, José sabia que tudo era um plano de Deus, tudo estava nos propósitos do Senhor. Mas o que eu quero trazer com essa mensagem, irmãos? O fim que leva essa mensagem, quando nós vamos continuar lendo o texto, lemos o capítulo 22, 23 e o 24. No 25 nós vamos ver assim: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Um detalhe interessante que nós muitas vezes não percebemos, mas aquele povo, enquanto eles estavam obedecendo a palavra do Senhor, a Bíblia vai dizer que eles tinham a bênção do Senhor sobre eles. E Balaão sabia que não poderia amaldiçoar aquele povo. Balaão sabia que por mais que ele tentasse falar, todas as vezes que ele falasse, ainda assim o Senhor trocaria as palavras da sua boca. Porque o que Deus abençoou, o homem não pode amaldiçoar. Mas Balaão pega, aqui que está a mensagem, Balaão pega e vira para Balaão e fala assim: olha, não tem como nós amaldiçoarmos esse povo. Só tem um jeito: se esse povo, se eles mesmos se amaldiçoarem. Porque diz lá na palavra do Senhor, lá em Deuteronômio, como nós lemos, que se nós ouvirmos, se nós guardarmos, a bênção do Senhor estará sobre as nossas vidas. Mas se nós não lemos, depois do verso 14 diante do 15 em diante, ele fala: porém, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e não cumprires, não guardares todos os seus mandamentos, ele vai dizer: maldito serás na terra, maldito serás no campo. E as maldições, e muitas, e vai até o caso 64, falando das maldições que viriam sobre. Então o que nós temos que entender, irmãos, é que o diabo, ele é legalista. Satanás, ele sim, ele existe, ele está aí para matar, para roubar e para destruir. Só que o inimigo, ele é legalista. A palavra do Senhor diz que se nós ouvirmos, se nós cumprirmos essa palavra, o maligno não pode nos tocar. Mas se por um acaso viermos a quebrar essa palavra, irmãos, aí sim, abriremos não só uma porta, mas simplesmente escancaremos todas elas para Satanás entrar na nossa vida. E quantos crentes nós vemos hoje que estão com a vida destruída? Quantas igrejas nós vemos hoje, igrejas que estão indo em morte espiritual, em falência? Quantas pessoas que uma vez começaram bem na presença do Senhor e hoje se afastaram, infelizmente? Porque o inimigo ele não cessa, irmãos.
Entenda uma coisa, o inimigo vai tentar em todo o tempo colocar tropeço para nós cairmos. Porque ele sabe que se nós não estivermos guardando a sua palavra, nós somos uma presa fácil para ele. E aqui é que está o detalhe. Balaão chegou para Balaque e falou: não tem como, mas só se esse povo se amaldiçoar. Faz o seguinte: pega aí as moabitas, as mais bonitas, as mais formosas, dá a elas, na mão delas, pratos saborosos, consagra esses alimentos aos seus deuses, porque na lei deles diz que eles não podem se casar com os outros povos. Na lei deles diz que eles não podem comer alimentos sacrificados a outros deuses. Ou seja, ele pegou uma brecha do que havia na palavra e falou: se você fizer isso, pode botar no meio deles que eles vão cair. E quando eles caírem, eles mesmos serão amaldiçoados. E é isso que o inimigo tenta fazer com as nossas vidas essa noite, irmão. É isso que o inimigo tenta fazer com a nossa vida todos os dias. Muitas vezes nós nos acordamos e falamos assim: hoje eu estou forte, eu estou lendo a palavra, eu estou buscando. Mas o inimigo em todo o tempo, ele tenta colocar um tropeço diante de nós, para que nós venhamos nos afastar da palavra do Senhor. E uma vez que estivermos longe daquilo que está escrito, porque quando nós vamos para a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4, nós vamos ver que Jesus, ele está de frente com Satanás, antes de iniciar o seu ministério. E Satanás fala assim para ele: tu não és o Cristo? Transforma essas pedras em pães. Tu não és o Cristo? Lança-te daqui para baixo. E como é que o Senhor responde ele? Ele fala assim: não vou me lançar. Não. O Senhor responde para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito: ao Senhor teu Deus somente adorarás, só a Ele prestarás culto. Está escrito, porque o Senhor sabia que Satanás queria também achar uma brecha nele, para que através daquela brecha Satanás viesse destruir e matar a vida dele e acabar com o propósito que Jesus veio na terra. Mas o Senhor respondeu com a palavra: está escrito, porque o Senhor sabe que a palavra ela é escudo para os que nela confiam. Por isso o Senhor disse lá para Josué, quando Josué vai assumir depois de Moisés, ele disse: olha, medita nessa palavra de dia e de noite, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas tome cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Porque é sobre ela que temos o poder, é sobre elas que as bênçãos de Deus vêm e nos alcançam. Quantas vezes, irmãos, ficamos batendo a cabeça, nos perguntando: Senhor, o que eu vou fazer? Como jovens que estão aqui essa noite: Senhor, com quem que eu vou me casar? E às vezes você fica ali buscando: será que esse aqui é bonitinho? Senhor, qual vai ser o meu trabalho? Vou fazer qual faculdade? E fica se perguntando tantas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa: no Salmo 139, a palavra só vai dizer que o Senhor escreveu a tua vida num livro. E a cada dia tem uma página que Ele já escreveu com a sua vida. Então, se você seguir essa palavra do Senhor, aquilo que o Senhor preparou para você, o Senhor irá cumprir. Mas tome somente cuidado de guardar e de meditar na sua palavra todos os dias. Porém, tem um detalhe também, irmãos: assim como o Senhor tem a sua vida escrita no livro, Satanás também escreveu a versão dele, a versão que ele quer te destruir, a versão que ele quer te matar. Só que muitas das vezes nós pensamos que as coisas ruins que nos acontecem, as maldições que nos acontecem, que estão sobre a mesa da nossa vida, deve ser porque pensamos em vários motivos, mas a única coisa que não pensamos: Senhor, será que eu tenho descumprido a tua palavra em alguma coisa? Porque, irmãos, não sei como você entrou aqui essa noite, se você já conhece o Senhor, não sei se você está afastado do caminho do Senhor, mas de repente a sua vida esteja assim, como a desse povo. Aquele povo andava firme e andava forte, mas no momento que se desviaram da palavra do Senhor, logo veio a sua ruína, logo veio a sua queda. Mas o Senhor nos chama essa noite, porque nós pensamos assim: mas esse povo foi destruído após isso aqui, após o que aconteceu. Não, sim, houve a maldição sobre aquele povo, mas a palavra só vai dizer que lá, naquele sofrimento, quando eles estavam sofrendo, morrendo, eles clamaram ao Senhor, e começaram a clamar dizendo: Senhor, livra-nos, Senhor. E o Senhor falou: vocês não adoraram a Baal, vocês não adoraram os outros deuses, e agora vocês estão me buscando.
Mas o povo continuou buscando e clamando ao Senhor, até que o Senhor inclinou seus ouvidos, porque Deus é misericordioso, irmãos. Deus está aqui essa noite disposto a oferecer perdão, disposto a te reconstruir. Satanás pode ter tentado destruir a sua vida, tentado acabar com você. Você de repente pode estar aqui essa noite acabado, destruído. Mas o Deus que está a todas as nações está aqui. O Senhor Jesus está aqui essa noite. A palavra do Senhor vai dizer: buscai, como foi dito aqui, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o tempo é fim, irmãos. Estamos vivendo um tempo que não é momento de brincar com o Evangelho. Estamos vivendo um momento que não é momento de ficar brincando de ser crente. Porque enquanto nós brincamos de estar na igreja ou estar no mundo, Satanás não brinca de ser Satanás. Por isso que ele fala: medita nela de dia e de noite. Porque quando nós pensamos assim, eu vou para a igreja, eu vou me firmar. E quando nós estamos caminhando no Senhor, e às vezes vem as tentações e nós cedemos, muitas vezes achando: não, é só um pecadinho. Mas o Senhor diz: nem para a direita e nem para a esquerda. No momento que Deus brecha em uma pequena coisa, irmãos, isso se abre uma porta para muitas outras coisas. Ou seja, um desvio, se você desviar 1 centímetro do volante, lá na frente já está quase 1 metro, já está quase 10 metros. Se nós desviarmos 1 centímetro da palavra do Senhor, pode ser que lá na frente a destruição pode estar preparada para nossas vidas. E o Senhor te convida essa noite, se porventura você se afastou do caminho do Senhor, se porventura você tem vivido a vida longe do caminho do Senhor, o Senhor te convida essa noite para voltar. Aleluia. Porque o lugar onde você está, você sabe que não é o lugar, não é o seu lugar. E como foi dito aqui, irmãos, quando Balaão ele olha para aquele povo, ele fala assim: porque o Senhor disse que não há iniquidade neles, para que os possa amaldiçoar. Isso me lembrou de alguém. Você se recorda? Alguém pode dizer assim: o Senhor não achou o pecado em mim, nem muitos menos contra ele, nem contra ti, ó rei. Me lembrou de Daniel, um jovem que lá atrás foi órfão, porque quando Nabucodonosor veio e destruiu a sua família, ele tacou fogo em tudo, e pegou aqueles jovens e levou para si, levou como escravo. Mas aquele jovem ele permaneceu firme, mesmo mediante as iguarias, aquilo que era oferecido a eles. Eles escolheram ficar naquilo que Deus havia falado. Eles escolheram não se contaminar com o manjar do rei. E muitas vezes é assim: a gente quer ser cristão. Eu falo isso por mim mesmo. Quantas vezes na minha época de colégio era zombado, era sendo motivo de chacota por ser cristão, por ser diferente, irmãos. Mas entenda uma coisa: foi ser diferente que o Senhor guardou aquele povo. Foi por ser diferente que o Senhor guardou Daniel na cova do leão. Porque eles pensavam assim: não, esse evangelho é muito quadrado, é muito radical, você tem que ler Bíblia, você tem que orar. Não, o Senhor ele fala para nós lermos, para nós orarmos, porque ele sabe que Satanás está aí pronto a querer nos estragar. E se Satanás enganou 1/3 dos anjos, será que ele não vai nos enganar? Com tantas doutrinas, com tantas coisas ensinadas hoje, com tantas mentiras, porque Satanás ele é o próprio pai da mentira. Então por isso que ele fala o tempo todo para nós meditarmos, para nós orarmos, para nós nos enchermos da sua palavra. Porque uma vez cheios do Espírito Santo, Satanás não tem lugar na nossa vida, irmão. O inimigo bate em retirada uma vez cheio do Espírito Santo. Não tem brecha do inimigo. Aí às vezes nós pensamos assim: eu vou ter que mudar o meu modo de vestir. Eu vou ter que mudar o meu cabelo. Eu vou ter que mudar o meu modo de falar. Mas Daniel não. Daniel ele não olhou para as iguarias. Daniel estava lá, colocaram diante dele muitos alimentos saborosos, mas ele sabia que tudo aquilo era consagrado aos outros deuses. Não que ele não pudesse comer o alimento, mas ele sabia que o alimento era consagrado. E muitas vezes nós estamos assim, irmãos. A gente sabe que aquilo não agrada ao Senhor. E muitas vezes insistimos em permanecer no erro. Insistimos em permanecer fazendo aquilo que não agrada a Deus. A gente sabe que aquele comportamento, a gente sabe que aquela amizade, a gente sabe que aquela conversa não vai agradar a Deus. Mas muitas vezes a gente permanece. Mas o Senhor está falando para você essa noite: se você se arrepender, se você se converter de todo o coração essa noite, eu estou aqui disposto a restaurar a sua vida, a começar de novo. Aleluia. Porque às vezes nós nos perguntamos, como foi falado aqui, estou meio focando nisso, irmãos, porque muitas vezes nós nos perguntamos, jovens se perguntam: Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? O Senhor tem guardado, tem reservado toda a tua vida, irmãos. O Senhor tem escrito cada palavra da sua vida. Eu vou falar aqui um pouco do meu testemunho. Eu com apenas uns 10,
9 anos de idade, foi abandonado pela minha mãe, vivendo só com meu pai. E meu pai logo entrou em enfermidade, virou deficiente. E eu, com apenas tão jovem, tive que cuidar do meu pai. E eu pensei, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho condição de fazer nada, Senhor. O que eu vou fazer? Mas bem novo, já me peguei a palavra, já peguei o Senhor e falei, Senhor, eu não tenho para onde ir, para onde irei, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida eterna. E pouco a pouco eu pude ver o Senhor, Ele desenrolando cada página do Seu livro na minha vida. E eu falo, Senhor, eu não mereço, eu não sou grato. Ele diz, filho, não é porque você merece, é porque você está cumprindo a minha palavra. Quando você cumpre a minha palavra, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então por isso, irmãos, eu estou falando para você, não fique pensando, Senhor, não vou poder fazer aquela profissão, Senhor, como é com quem que eu vou me casar, porque eu já você tem muito isso, não. Confia o teu caminho nas mãos do Senhor. Se preocupa em andar segundo a palavra dele, que do resto o Senhor vai cuidar. Mas procure, irmãos, sempre procure estar em humildade diante do Senhor. Porque há muitos que começam a aprender, que começam a conhecer a palavra, e infelizmente deixam o coração ser levado para um outro caminho, como foi com Balaão. Balaão achava assim, não, o Senhor fala comigo, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso dar amaldiçoar o povo do Senhor. Não, irmãos. Fica com aquilo que Deus deu. Fica com aquilo que Deus colocou na sua palavra. Não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda. Há muitos evangelhos hoje que se dizem evangelhos, como Paulo disse, mas realmente há um evangelho. Há muitas falsas doutrinas e infelizmente há muitas falsas igrejas. Satanás, ele vem ali, ele não vem com chifre, ele não vem com rabo, não, ele vem ali transfigurado em um anjo de luz. Muitas vezes com uma conversa, muitas vezes com uma doutrina, ele você, isso aqui é maneiro. Não, irmãos, se não está na palavra do Senhor, sai fora. Se não está na palavra do Senhor, é maldição para a sua vida. O Senhor está nos dando, sabe o que é isso aqui, essa mensagem? É o resultado para a prosperidade. Não a prosperidade do mundo, não como o mundo acha que é dinheiro, quer ter carro, quer ter fama, não. A prosperidade do cidadão do céu. Quer ter paz, quer ter a bênção do Senhor. E tudo que puseres a mão será abençoado, o Senhor está falando. Mas se tu guardares, mas se tu ouvires, se tu cumprires o que está escrito. Então para de bater cabeça, para de ficar se perguntando o que eu vou fazer. Se põe na posição, quando você se colocar na posição do Senhor, quando você obedecer a palavra de Deus. Ele fala aqui, o inimigo virá contra ti por um caminho, mas fugirá por 7. O inimigo não pode se levantar, mas quando nós estamos obedecendo a palavra, por isso, irmãos, que o inimigo vai se levantar todos os dias tentando nos afastar da palavra. Ele sabia que ele não podia amaldiçoar aquele povo, mas aquele povo por si só podia ser amaldiçoado, se eles deixassem de cumprir a palavra de Deus, se eles deixassem de cumprir aquilo que o Senhor havia dito lá atrás. Em detalhe, irmãos, é outro detalhe interessante. Quando nós vamos continuando aqui o texto, um pouco antes, você vai ver que Balaão decidiu, ele falou, não, ainda que o Senhor disse que não, eu vou lá. Ainda que o Senhor disse que não, eu vou lá e vou continuar, e vou levar essa palavra lá para aquele rei. Ele monta no seu jumentinho e está indo. No meio do caminho, ele está vendo o seu jumento desviando do caminho. Vendo o seu jumento indo para um lado, o seu jumento indo para o outro. E tem uma hora que ele para e começa a bater na jumenta. E começa, vamos dizer assim, xingar, gritar com aquela jumenta, por que você está fazendo isso? E por um acaso, será que foi por um acaso? Aquela jumenta abre a boca e diz, por que você está me batendo? Será que você não está vendo o anjo que está na sua frente, com a espada disposta a te ceifar? Será que você não está vendo que eu estou te livrando? E o anjo, quando se levanta, ele fala, eu teria te matado se ela 3 vezes não tivesse desviado de você. E quantas vezes Deus usa jumentas, Deus usa mulas para falar a sua palavra, e muitas vezes nós não damos ouvido, irmão. O nosso coração é duro, não aceito, é desse jeito, não, irmãos. Dá ouvidos à voz do Senhor de Deus quando Ele falar. Quando esse culto for pregado uma palavra, ainda que seja dura, aceite a correção do Senhor. Deus, a palavra do Senhor vai dizer assim, que Ele exorta e corrige o filho a quem ama. Quando o Senhor vem sobre as nossas vidas, nos dá uma exortação. Meu filho não vai por esse caminho. Ele está falando, é como um pai cuidando de uma criança. Se você tem uma criança e vai botar o dedo na tomada, o pai grita com a criança começa a chorar. O pai fala, não pode fazer isso.
O Pai está simplesmente protegendo a criança. Assim é o Senhor com as nossas vidas. O Senhor quer proteger cada um de nós. O inimigo, ele quer nos tragar, ele quer nos levar. Ele quer dizer, você é a novinha, você é o novinho, não, você é o servo, você é a serva do Senhor. Não se deixe contaminar com esse mundo, não se deixe contaminar com as iguarias desse mundo. Não deixe a Babilônia, que é esse mundo, entrar dentro do seu coração. Porque essas coisas terrenas, elas são tão pequenas, comparada com a glória que Deus quer se revelar em nossas vidas. Comparada com aquilo que Ele tem para nós, irmãos, nós não podemos compreender sequer. Porque Deus quer para cada um de nós. Muitas vezes nós temos um pensamento muito pequeno. Eu só quero, como Moisés. Moisés tinha sua família, tinha o seu rebanho, mas ele tinha uma prosperidade, era um homem próspero na terra. Mas não era aquela prosperidade que Deus queria para ele. Deus queria enchê-lo do poder, enchê-lo da unção, usá-lo para ser um servo do Senhor e proclamar a sua palavra, e resgatar e libertar o seu povo. E muitas vezes nós temos um pensamento tão pequeno para as nossas vidas, esquecemos quem é o nosso Deus. Então o Senhor está alertando a mim e está alertando a você também que está assistindo. O Senhor está falando, não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nela de dia e de noite, e não se desvie de quem quer que seja que apareça, querendo falar um outro evangelho, querendo falar uma outra palavra. Fica somente com aquilo que está escrito, irmãos. Porque no momento que nós cumprimos isso daqui, irmãos, nada e nem ninguém nos poderá parar. Porque o próprio Espírito do Senhor estará sobre as nossas vidas. Ele vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim e me levou a pregar o Evangelho, a pregoar o ano da salvação, que o Senhor está voltando. Por isso não se desvie. Você que é jovem, que está ingressando no caminho do Evangelho agora, você que cresceu nesse Evangelho, não se desvie. Não se desvie, porque no tempo que estamos, não é fácil voltar. Quantos irmãos meus que começaram a caminhada junto comigo, e hoje eu olho, infelizmente se desviaram. Eles falam assim, meu irmão, eu tento voltar, mas eu não consigo. Eu tento voltar, mas eu não tenho forças. Porque uma vez eles estavam seguindo a palavra, mas Satanás veio e deu a tentação. Ele foi, cedeu e caiu. E uma vez que caiu, ele pensou, não, é só um pecadinho, vou conseguir levantar. E foi um, e foi outro, e foi outro. Nem se chamou no poço em que se encontrava. E hoje disse assim para mim, irmão, eu não tenho força para levantar. Eu até tento ir para a igreja, mas eu não consigo. E Satanás parece que ele tampa a visão, ele tampa a mente, a pessoa fica sem visão espiritual. Então, no tempo que estamos, irmão, não se desvia do Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Não deixe o inimigo, não deixe o inimigo arrancar essa palavra que está dentro de você. A palavra que a fé que uma vez foi dada aos santos. Não deixe o Senhor arrancar essa palavra do seu coração. O inimigo ele vai vir com muitas iguarias, de várias e várias formas. Mas só tem um jeito de nós vencermos e triunfarmos. É na oração e na palavra. Quando nós vamos lá, ainda no livro de Números, nós vamos ver que Moisés, ele fala para Josué, lembra daquele povo amalequita que se levantou para tentar nos destruir lá atrás? Vai agora que o Senhor vai os entregar nas nossas mãos. Mas faz o seguinte, reúne os melhores e vai lá guerrear. E eu vou lá para o monte, eu vou estar estendendo as minhas mãos sobre vocês. E a palavra do Senhor vai dizer que enquanto Moisés estava com suas mãos estendidas, o povo prevalecia. Mas quando a sua mão abaixava, logo Amaleque prevalecia. Mas vai dizer que com ele estavam duas pessoas, e quem era? Arão e Hur estavam ali com ele. E eles perceberam que quando Moisés abaixava a mão, o outro povo prevalecia. Logo eles foram levantar as suas mãos, um de um lado e o outro de outra, para que as mãos de Moisés, que estavam com o cajado na mão, estivessem para cima. E nós sabemos que o cajado significa a unção de Deus, significa o poder de Deus. O cajado do Senhor sobre nossas vidas. Você pode estar de pé diante de duas coisas, irmãos: é da oração e da palavra. No momento em que o braço cair, se nós pararmos de ler, logo o povo Amaleque vai prevalecer sobre nossas vidas. Se nós deixarmos de orar, Amaleque prevalecerá sobre nossas vidas. Por isso, fortaleça as tuas mãos essa noite. Por isso, volte a ler, por isso, volte a orar. Por isso, volte para a palavra do Senhor, volte para os caminhos do Senhor. E não se desvie dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluia. Glória a Deus. Essa igreja foca muito em falar, irmãos, leia a palavra. Irmãos, não só leia, medite nela de dia e de noite.
Irmãos, conheça a palavra. Por quê, irmãos? Porque temos que conhecer essa palavra, que o inimigo também conhece. Então ele vai vir de todo jeito querendo nos destruir. E ele é sagaz. Às vezes nós pensamos que não. Que eu não preciso conhecer, não preciso ler a palavra toda. Não preciso ler o Velho Testamento, que isso aí é coisa da antiga aliança, do passado. Não, irmãos. A palavra do Senhor ela é totalmente inspirada por Deus. Ela é totalmente proveitosa para redarguir, para exortar, para nos instruir. A palavra do Senhor vai dizer que ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta aqui, ela corta ali, ela penetra a divisão da alma, no espírito das lutas e medulas, ela é apta para dizer os pensamentos e intenções do nosso coração. Às vezes nós pensamos assim: não, eu tô bem, estou firme no Senhor, mas quando nós começamos a examinar a palavra, quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, nós começamos a achar erros em nós, não na palavra, em nós. Senhor, eu tenho que me consertar. Senhor, eu estou anos-luz ainda de estar assim. Mas o Senhor está falando, quando o nosso coração ele estiver humilde nesse ponto, de olhar e ver o nosso erro em nossas vidas, através da palavra, quando nós estivermos com o coração humilde, o Senhor irá mostrar. Porque o salmista vai dizer: eu expurgo dos erros que me são ocultos. Porque é isso que o inimigo vai tentar fazer com as nossas vidas, irmãos. Ele vai tentar apresentar situações. O inimigo ele vai tentar colocar distrações no nosso meio, para que nós venhamos nos desviar da sua palavra. Mas o Senhor está nos alertando aqui, através de um simples jumentinho, levando a palavra do Senhor, dizendo: não se desvie da palavra do Senhor. Se você está afastado, volte essa noite. Se você está longe do Senhor, hoje Deus te chama. Há um louvor da harpa muito antigo que diz assim: meu amigo, hoje tu tens escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. E quando eu lembro desse hino, muitas vezes eu me conto até um pouco choroso, choro quando eu lembro de um primo meu, de 22 anos, na qual eu sempre estava ali, eu cresci com ele. Nossa vida era arroz e feijão, não dava para saber o porquê, né? Eu era branquinho, ele era feijão. Era arroz e feijão, andava colado com ele. Só que teve um momento da vida que ele começou a se enveredar por um caminho estranho. E eu falei: Senhor, eu não vou seguir mais com essa amizade. Por mais que nós éramos muito unidos, mas não segui, mas mesmo assim eu não deixei de pregar a palavra para ele. Sempre eu estava pregando e falando: meu amigo, vem para Cristo, sai desse caminho, esse mundo que você está vivendo, só vai te levar à morte ou à cadeia, sai disso. E eu pregando a palavra para ele, sempre pregava da oportunidade. Até que teve um dia que infelizmente, ele se infiltrou com o tráfico, tomou um cheiro de fuzil na perna e ficou com a perna manca. Mesmo assim, foi mais uma oportunidade. Eu escrevi uma cartinha para ele, a mãe dele levou para ele lá no presídio. Depois que ele saiu, ele falou para meu amigo: eu chorei muito, e eu li aquela carta muitas e muitas vezes naquela cadeia. Eu pedi: Senhor, me liberta, me tira daqui. E ele saiu, e quando ele saiu, ele começou a caminhar, falou: agora eu vou seguir o caminho do Senhor. E, infelizmente, ele se desviou novamente. E quando ele se desviou, ele não voltou mais para aquilo que ele estava, mas ficou trabalhando numa oficina, trabalhando como auxiliar de mecânico, de moto. Só que eu gostava muito infelizmente, desses encontros desses jovens que ficam de moto, correndo, empinando, fazendo muitas dessas coisas. E eu falava: meu irmão, sai dessa vida, isso não é de Deus, isso aí vai te levar à morte, Satanás. Ele: não, esses são os meus amigos, estão sempre comigo. E eu falei assim: eles não são teu amigo, eles não vão estar com você quando a dificuldade chegar. Cara, eles contavam com você quando você estava lá no hospital, com a perna quase amputada, e ele não deu ouvidos. E sofreu um acidente. E quase perdeu a perna que já estava defeituosa. Não bastasse isso, pouco tempo depois eu falei: pelo menos você está no hospital de novo, cara, sai dessa vida. E eu pregando, eu falando para ele. Ele: não, eu quero. Mas teve uma oportunidade, que ele saiu novamente com os amigos de encontro de moto. E a polícia apareceu e foi atrás deles. Um amigo na garupa, o que o amigo fez quando a polícia apareceu? O amigo com as duas pernas boas, pulou da moto. E ele não tinha como pular, ele só tinha uma perna. Ele continuou. A polícia veio em perseguição, ele fugindo. Infelizmente, ele colidiu com um caminhão, com um carro, bateu de cabeça direto na árvore. Ficou 10 dias internado e veio a óbito. E meu coração muito chorou. Porque quantas vezes eu falava para ele: sai dessa vida, vem para Jesus e sai desse caminho. Quantas vezes eu pregava e falava para ele. E os
Nós vamos lá, nós vamos orar, e oramos e clamamos, pregamos a palavra para os familiares também, mas quando ele veio a óbito, os familiares também não se esqueceram de Deus, procuraram a Deus quando precisava, mas depois que viram que o menino ia morrer, se esqueceram do Senhor. Então, muitas vezes a palavra é dura, muitas vezes o pastor ele fala uma palavra que muitas vezes a gente não quer ouvir, mas é o Senhor nos alertando. Porque a morte ela pode vir tanto para o jovem, ele tinha apenas 22 anos. Não tinha vivido nada ainda, 22 anos de idade. Então, a palavra é dura, porque o nosso coração é duro. Mas vou te dizer uma coisa, a palavra não é dura, porque a palavra que sai dos altos céus ela é doce. Ela é pura, ela é genuína, ela é poderosa para salvar, para resgatar. Glória a Deus. Mas o nosso coração que muitas vezes é duro. Por isso ele fala, quando ouvis a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureça para a exortação do Senhor. Abandona essa amizade, abandona esse caminho. Foca em seguir ao Senhor e a sua palavra, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Porque, meu amigo, hoje tu tens uma escolha. Eu sempre agradeço pela oportunidade que os irmãos possam ser sido edificados por essa humilde e breve palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.